Ora boas pessoal, eu sou o André e hoje vou-te trazer uma televisão que, embora ela não seja assim novinha em folha, acabada de lançar, esta é a altura ideal para tu a poderes comprar. Já vamos descobrir porquê, agora vamos então conhecer aqui a Sony A80J. Ela é aquela televisão que tu vês ali atrás de mim, é uma televisão bastante grande. Este modelo que a Sony me emprestou é de 65 polegadas e também está disponível em 55 polegadas e em 77. Em termos físicos ela tem uma moldura muito fina, praticamente se tu vires ela não tem bordas, é quase só ecrã e quando tu vês a tua televisão de lado consegues quase perceber aqui uma diferença entre o que é ecrã e o que é a zona do computador. Parecem duas peças separadas que se unem no meio. No que toca a entradas, ela tem praticamente todas o que uma televisão deste nível de gama tem. A entrada da antena, a entrada para os fones, a entrada LAN. E o meu destaque vai para 4 portas HDMI, sendo que 2 delas são HDMI 2.1. Porque como tu sabes, o HDMI 2.1 é o que vai permitir passar a informação 4K 120 frames por segundo, que é o ideal para gaming. Mas já vamos falar sobre a parte do gaming, vamos continuar aqui a analisar a nossa televisão. E quando tu a ligas, consegues perceber que estás logo na presença de uma imagem brutal, uma das melhores do mercado. A Sony tem mesmo uma super qualidade de imagem e muito graças ao seu processador cognitivo XR. É ele que te traz uma tecnologia que a Sony apelida de XR Picture e de XR Sound. Basicamente o que este processador cognitivo vai fazer é perceber a imagem que está a passar no teu ecrã e ela vai conseguir entender quase como o olho humano vê as coisas. Ou seja, se vê uma pessoa na imagem, ela sabe que o destaque visual que tu dás é à pessoa, portanto ela vai como se fosse separar a imagem da pessoa da imagem de fundo e vai fazer com que se note muito mais. E devo dizer uma coisa, quando tu estás a ver nesta televisão parece que a imagem no modo global é muito mais 3D que nas outras televisões. E já te disse que a imagem dela era muito boa. É porque com esta televisão eu devo dizer que eu estou muito apaixonado pela imagem desta TV da Sony. Ela tem um contrast ratio quase perfeito. Não nos podemos esquecer que estamos a falar de uma TV com tecnologia OLED, ou seja, cada pixel elimina-se individualmente. Ou seja, quando tu tens uma imagem preta, ele vai ser mesmo preto porque é o pixel totalmente apagado. Então, devo dizer que em termos de imagem, TVs OLED são muito boas. A nível de testes de cor, eu não tenho nenhuma ferramenta para medir, mas estive a ver algumas análises e mais uma vez esta TV surpreende. A cor saída da caixa é quase perfeita, não existindo sequer a necessidade de tu fazeres uma calibração para a cor ficar certinha. E o processador XR dela também ajuda muito aqui na parte do upscaling. Muitos dos conteúdos que tu vais ver na televisão nem sempre são 4K, nem sempre são tão perfeitos quando tu ligas à aplicação do Netflix e ver diretamente dela. Muitas das vezes é de box Android ou de boxes de operadoras que são Full HD ou às vezes até podem ser piores. Portanto, aqui o upscaling vai ajudar muito e vai converter imagens que são um bocado piores em imagens muito boas. E devo dizer uma coisa, muitas das vezes eu quando estive a ver algumas imagens em Full HD estava mesmo na dúvida se a estava a ver em Full HD ou em 4K. Falando de brilho, ela consegue fazer 300 nits em SDR, o que já te consegue combater aqui alguns reflexos, e em HDR ela faz de 600 nits. Que devo dizer que, tendo em conta o range de preço dela e o seu segmento, eu diria que a Sony conseguia aqui fazer um bocadinho melhor, tendo em conta que a concorrência também já tem televisões com nits superiores. Ainda assim, não acho que seja isto que vai estragar a qualidade da televisão em si. Já o ângulo de visão é praticamente total, nos 180 graus, e quer tu estejas a ver de frente, quer tu estejas a ver de lado, tu vais ter sempre visibilidade para ela, não existindo aquelas zonas mais escuras. O som também, ele devo dizer que é uma coisa em que nesta televisão é capaz de ser das melhores do mercado. Ela tem o som a sair como se fosse do ecrã. Eu já mostrei isto na Sony A8H e tu poderás ver o vídeo que eu vou-te linkar aqui e lá em baixo na descrição. E lá eu explico um bocado melhor esta questão do som, mas a Sony tem uma tecnologia em que o som parece que sai do ecrã e eu devo dizer, para um apartamento ou para uma sala relativamente mais pequena, tu nem vais precisar de soundbar porque o som tem mesmo uma qualidade, tem mesmo literalmente qualidade de cinema. Depois passamos aqui para a questão do sistema operativo. Na A80J tu vais poder utilizá-la de duas formas. Ou como uma Basic TV, uma TV mais básica apenas com aquelas aplicações principais e para quem quer ver televisão pela antena, ou poderás utilizá-la como Google TV.
Para quem não sabe, uma Google TV é quase aqui uma evolução da Android TV, com uma arrumação um bocado específica. Se tu estás habituado à Android TV, vais estranhar um bocadinho a arrumação da Google TV, mas se tu me perguntares, André, qual é que é o sistema operativo que tu mais recomendas na altura de comprar uma televisão? Eu vou-te dizer que seja a Google TV, a Android TV, uma dessas, porque ela te permite tu teres aplicações. E quando eu digo aplicações, eu não falo nem de jogos, nem de aplicações para ver o tempo, não é nada disso. Eu falo de aplicações principalmente as da operadora. Isto é uma das coisas que tu tens de ter muita atenção. Porque as aplicações da operadora vão-te permitir que tu acedas a todos os canais que normalmente tu necessitas de uma box. Ou seja, canais como a Sport TV, canais como alguns daqueles de crianças de desenhos animados que tu necessitas ter uma box em determinada televisão para os poder ver, aqui tu vais conseguir ver de uma forma automática. E eu fiz o teste, eu instalei a aplicação da Mel, que é o que eu tenho aqui em casa, e de forma automática ele fez o login e eu estava pronto para ver qualquer canal. E claro, estamos a falar de sistema operativo, também temos que falar do comando. O comando é grandito, bastante comprido, devo dizer, e tem tudo o que é botões. Ao contrário de outras marcas que estão a reduzir no tamanho dos comandos, a Sony mantém este tamanho na totalidade. Tem todos os botões de números para tu poderes selecionar os canais, tem atalhos para as principais contas Netflix, Disney Plus e por aí, que eu devo dizer que dá muito jeito e é das coisas que eu mais gosto neste comando. E só não te digo que adoro o comando na totalidade, porque eu numa das minhas TVs LG tenho um Magic Mouse, daqueles em que tu basicamente abanas o comando e o cursor anda na televisão. E isso para tu pesquisares, para tu escreveres palavras-passe é do melhor que existe. Até mesmo às vezes para navegar no ecrã torna-se muito mais fácil do que estar a carregar nas setas. Portanto, Sony, se quiserem pensar nesta ideia, se calhar o outro comando é um bocadito melhor. Mas vamos lá, o comando também não é a parte mais importante aqui de uma televisão. Agora, falar-te da principal razão pela qual eu só agora te estou a trazer esta televisão. E prende-se pela parte do gaming. Se tu vires, se fores ao site da Sony, eles dizem que esta televisão é uma das que eles recomendam para tu ligares à tua PS5. E como eu te disse ainda há bocado, ela já tem HDMI 2.1, que vai permitir que tu faças o 4K a 120 FPS. Mas porquê é que eu só agora decidi trazer-te a televisão? Porque ela, quando foi lançada, ela trazia HDR automático, mas não trazia Variable Refresh Rate, que para gaming é uma coisa quase obrigatória, pelo menos nesta gama de televisões. Portanto, não me fazia assim tanto sentido estar a analisar uma televisão que ainda estava incompleta, digamos assim. Porque a Sony, nessa altura, quando a lançou, disse que isto ia ser implementado via atualização de software. E na altura, ali mais ou menos do final do ano, eles fizeram mesmo essa atualização e neste momento ela já tem isso tudo, já está uma televisão impecável. E se tu me perguntares, André, é essa a melhor televisão para tu utilizares com a PS5? Eu diria-te que esta só não é a melhor televisão para tu utilizares com a PS5 porque existe a LG C1. Estamos a falar de uma televisão que em testes, em muitos testes que eu estive a analisar e que estive a ver, todos eles dão a LG C1 como a melhor televisão para a PS5. Ainda assim, tu não te podes esquecer de uma coisa, é quando tu compras uma televisão, não é só para a consola. Tu compras para ver filmes, tu compras para ver séries, tu compras para ver televisão. E de todos os testes que eu vi, principalmente tudo o que era filmes, tudo o que era cinema, tudo o que era som de filmes, dão a TV da Sony como a melhor. Portanto, tens que ter isto em conta e quando fores tomar a decisão de comprar a tua televisão, não te podes esquecer de juntar tudo e não ver só aqui a ligação à PS5 ou à tua Xbox. E claro, há uma segunda razão para eu só te ter trazido esta televisão agora. É que se tu fores a ver, estamos a chegar àquela altura do ano em que as marcas estão-se a preparar para lançar os novos modelos de televisão. Portanto, o que é que vai acontecer a estas que já estão no mercado? Vão baixar o preço. Ou seja, tu podes comprar uma televisão destas que é fantástica, super atualizada, uma televisão muito boa, por um preço muito mais simpático. Basta apenas que tu fiques atento a estas oscilações de preço e vais mesmo apanhar promoções nas tuas lojas habituais. Portanto, está atento, vai verificando os preços. Se o vídeo te ajudou, não te esqueças de deixar o teu like, subscreve o canal para mais vídeos destes e nós vemos no próximo vídeo.